Olá, meu nome é Marcos da Mata, sou diretor executivo da Lisan Systems Brasil e eu vou apresentar para vocês o acordo de cooperação firmado com a Bipla e com a Cipla para a implantação do GHS. O GHS é o sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos. É um método harmonizado a partir de um documento das Nações Unidas de 2003. Já estamos na 6ª edição, a última versão deste ano, onde se estabelece critérios para a classificação de perigos. Ou seja, perigo é a propriedade intrínseca de uma substância química causar um efeito adverso. Isso independe de em qual situação ela esteja. Ela é uma propriedade da própria substância. Bom, o sistema permite que a gente classifique os ingredientes e que a gente também aplique regras para classificar as misturas, ou seja, se eu conheço o perigo de ingrediente A, B, C e D, eu consigo extrapolar isso para a minha mistura sem precisar fazer novos testes toxicológicos. Ele entrou em vigor no Brasil em 2011, quando teve a alteração da NR26. Ele já vinha sendo aplicado em muitos países e no Brasil, a partir de 2001, quando a gente teve a primeira norma que estabeleceu a FISPIC, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, a gente teve um bom tempo que a gente podia escolher qual estratégia de método utilizar para classificar os perigos. Então, nós tivemos agora um prazo para essa implementação completa, que seria, inicialmente, substâncias simples até 2011, depois, 2015, a gente teve para as misturas e a rotulagem agora, dia 30 de novembro. Ou seja, todas as empresas agora no Brasil que vão fornecer algum produto químico deverá, então, estar 100% de acordo com o GHS. Bom, nesse sentido, as empresas elas precisam adotar esse sistema para não ter riscos. No caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego, você pode ter uma advertência, multas, até interdição total ou parcial da empresa. Em função de você não fornecer esses documentos, ou não gerar esses documentos da maneira adequada, isso pode refletir uma deficiência nos programas de prevenção de riscos ambientais da empresa, ou seja, quando vai se elaborar o PPRA e o PCMSO, ou quando você vai estabelecer quais são os EPIs e EPCs adequados. Então, isso gera um risco para o trabalhador. Também pode gerar não conformidades em algumas auditorias, caso a empresa ela tenha uma ISO 14000, uma OSAS 18000 ou a SA 8000. Bom, a empresa, quando ela vai comercializar esse produto, ela também poderá sofrer alguns problemas, que seria a perda de credibilidade no mercado. Se a empresa não conhece o perigo do seu produto, como que ela vai comercializar esse produto? Algumas empresas hoje já fazem a restrição de não comprar mais de empresas que não sejam adequadas ao GHS, então é mais um motivo importante. E também quando você fornece um produto, você acaba sendo corresponsável por ele. Caso você não esteja informando corretamente esses perigos, você vai propiciar que numa outra empresa isso gere também essa deficiência na prevenção. Então isso pode te gerar uma infração solidária futura, caso ocorra um acidente. Bom, com a Bipla e com a Cipla, firmamos um acordo de cooperação que tem como objetivo oferecer mais por menos. Ou seja, quem tiver interesse na implantação do GHS por meio de um software, então teremos uma opção, algumas opções de versões de software para essas empresas adquirirem e elas mesmas desenvolverem esses seus documentos. Caso a empresa precise de algum serviço, ou seja, a elaboração manual desses documentos, a gente também pode fornecer esse tipo de serviço. Bom, quem tiver então o software, a gente vai oferecer, sem custo adicional, que geralmente é cobrado, o treinamento para o uso do software. Então, a cada 10 empresas que adquirirem esse software, a gente vai fazer as reuniões mensais ou a cada 2 meses na área da Bipla, e então a gente vai poder colaborar isso de maneira mais efetiva. Bom, outro ponto importante é a possibilidade de você compartilhar a nossa base de dados de ingredientes químicos. Então, hoje, nós temos já uma base de dados com mais de 4.000 ingredientes,
os mais utilizados no mundo, e isso pode, então, já ser um ponto de partida na hora de você desenvolver os seus documentos. Bom, cadastros masters. O cadastro master é quando você vai utilizar dentro do software uma função de utilizar os herdeiros, ou seja, a partir de um documento mãe que nós vamos fornecer a partir de um acordo com a BIPLA e com a CIPLA, 10 documentos que seriam formulações padronizadas de alguns detergentes ou outros tipos de produtos a serem ainda definidos. Vocês vão poder então utilizar isso de uma maneira muito mais rápida. Vou mostrar para vocês agora aqui um exemplo de como isso pode funcionar. E o mais importante também é um custo reduzido na anuidade do software e dos serviços. Então, até 31 de março de 2016, nós vamos ainda segurar os valores do software sem a correção anual monetária. Então, tem um prazo ainda para vocês conseguirem os valores que estão apresentados no PowerPoint da BIPLA. A Lisan System é uma empresa de software. E o nosso foco é o quê? Oferecer uma ferramenta que não gere a necessidade da empresa precisar dando suporte o tempo todo para o cliente. Ou seja, ele tem que ser muito fácil de utilizar, ele tem que ser fácil de se customizar, ou seja, você pode definir novos templates, novos campos, uma série de funcionalidades. Então ele é para facilitar e automatizar toda essa área de documentos de segurança. A empresa ela já existe no mercado há mais de 15 anos, ela se iniciou na Bélgica, depois nós tivemos escritórios na França, Índia, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Suíça. No Brasil, o escritório ele foi aberto esse ano, conta com a minha direção executiva aqui no Brasil, em sociedade com a empresa belga. Nós temos hoje no mundo mais de 100 profissionais que dão suporte. Aqui no Brasil, inicialmente são 6 técnicos que têm formação na área regulatória, segurança química e toxicológica. E nós atendemos mais de 900 clientes no mundo. Então, uma empresa que pode fornecer todo o suporte nacional e também global. Então, a oferta para os associados da BIPLA serão 3 modalidades de software. Temos uma versão Standard, uma versão Cloud e uma versão Premium. Bom, a Standard e a Premium são versões que são instaladas no computador da empresa. A versão Cloud é em nuvem, ou seja, não requer a instalação, a pessoa tem um acesso remoto e ela consegue, então, logar no seu site. Bom, todas as versões atendem ao GHS, a BNT 14725, fazem a FISP, fazem o rótulo e fazem a ficha de emergência para o transporte. As versões também são todas em português e inglês, geram todos os documentos em PDF e apenas a versão Premium que pode te gerar também o Word. O software tem uma funcionalidade que ele importa e exporta dados muito fácil de Excel. O software ele tem uma atualização quadrimestral de mudanças regulatórias dos países, ou então do próprio Brasil, ou alguma melhoria que seja interessante. Então isso é disponibilizado a cada 3 a 4 meses. Ele tem a automação da classificação do GHS para substâncias simples e para as misturas. A versão Premium, ela possibilita que a empresa ela adquira outros tipos de módulos de GHS, ou seja, eu quero GHS da ONU, quero GHS dos Estados Unidos, da Europa, da China, do Japão. Então nós temos aí uma série de outras versões de GHS, uma vez que cada país está em estágios diferentes de implantação. E também na parte de transporte existem algumas diferenças entre países. Então, quando você vai exportar para os Estados Unidos, você precisa checar o DOT. Então, tem campos do DOT que são específicos. Então, a gente também tem a possibilidade dessas versões de módulos por regiões e países. O software Premium ele é aberto a essas customizações, ou seja, a empresa ela vai poder fazer a inclusão de novos campos e alterar também como que ele quer o template da sua FISP, da ficha de emergência do rótulo.
Os usuários, eles são ilimitados apenas na versão Premium. Na versão Standard e na versão Cloud, você só tem um usuário. Então, na Standard é um computador, um usuário e uma empresa, também um endereço de empresa que é utilizado. Na Cloud, você vai ter também só um login e senha e um endereço de empresa que você poderá utilizar. E a Premium, ela é ilimitada. É claro que ele é estabelecido por número de usuários concomitantes, ou seja, número de acessos simultâneos no software. Então, na versão básica do Premium que é oferecida, você vai ter o quê? Um usuário concomitante. Então, você já pode ter na sua empresa 5 usuários, você vai ter toda a rastreabilidade de quem fez as modificações, de quem aprovou um documento, de quem inseriu um novo dado, só que você vai estar limitado a um acesso concomitante. E os endereços vão ser limitados, ou seja, se você tiver 3, 4, 5 plantas, você pode gerar esses documentos para todas as plantas. Bom, apenas a versão Premium, ela possibilita que você também integre com outras bases de dados internacionais, como o Lore e o BIG, que são bases que você consegue adquirir. As outras versões elas vão ficar restritas a essa base Brasil que nós estamos disponibilizando. A versão Premium também ela é possível de você integrar com o seu sistema interno de ERP, Oracle, SAP. O custo de instalação que existe, ele vai ser aplicado na versão Standard e na versão Premium. A versão Cloud não requer o custo de instalação, porque é apenas um login e senha e você já está prontamente apto a utilizar o software. Agora, na versão Standard, caso a empresa precise reinstalar o software numa máquina, vai ser gerado um custo de suporte adicional. Na versão Premium, isso daí não vai existir. A base de dados, então, que existe, ela é muito importante. Eu acho que esse é o maior gargalo que existe hoje quando você vai desenvolver os seus documentos de segurança. Por quê? Bom, existem aí mais de 100 milhões de moléculas químicas registradas no mundo. Em 2013, quando se estava se estabelecendo o REACH na Europa, se avaliaram que tinha 143 mil substâncias pré-registradas nesse programa, que eram de maior uso na Europa ou que já tinham tido algum tipo de utilização. E daí foi verificado que apenas 20 mil delas tinham dados completos. 93 mil os dados eram incompletos e 30 mil não havia dados. Ou seja, você precisa estar o tempo todo buscando informações toxicológicas dos seus ingredientes para você ter, então, o seu dado com a maior acurácia possível. Então, uma opção, o que foi na Europa, foi o quê? Se tem lá uma lista de ingredientes classificados para a Europa, para o GHS da Europa. São mais de 4 mil substâncias. Então, nós estamos trazendo para o Brasil essas substâncias prontamente disponíveis para aplicação aqui. Ela é menos restritiva que o GHS do Brasil, ou seja, ainda vai demandar que a empresa ela pegue a sua FISPIC e insira lá alguns dados a mais sobre esses ingredientes, mas são dados de menor impacto do ponto de vista de segurança, porque nós estamos falando aí de categoria 5 de toxicidade aguda, ou seja, é a menos restritiva. Então, ele pode ser utilizado como uma base inicial. E é claro que nós, da Lisam Brasil, estamos trabalhando para fazer uma atualização para o GHS do Brasil desses ingredientes. Então, quando você utilizar a base de dados do Brasil, você vai estar utilizando inicialmente uma base que contém o CLP da Europa, ou seja, o que foi classificado já para a Europa, e vai estar o tempo todo recebendo as atualizações constantes que nós vamos desenvolver, além de outros ingredientes que a gente poderá disponibilizar, e assim como um trabalho que é feito dentro do Wikicamia, que é o quê? É a possibilidade de vários especialistas interagirem nessa base para manter sempre uma atualização desses dados. Então, quando a gente tiver essas alterações ou atualizações, e você utilizou uma substância no seu documento, e ele for atualizado, você vai ser remetido a uma atualização também do seu documento, ou seja, é a máxima eficiência que você poderá ter na hora de desenvolver
os seus produtos os seus FISPICs e rótulo quando de interesse. O Wikicamia é essa empresa criada em Luxemburgo para reunir esses dados químicos dos ingredientes, e ele é do grupo da Lisan. O cadastro master é a maneira mais simples e eficiente, então, de você fazer os seus documentos, a partir, então, de um documento que você já fez, ou seja, uma mistura de um detergente que já está pronto, e você tem muitos produtos que são similares a esse, que não altera o tipo de perigo, que não altera a classificação, você pode, então, herdar esses dados do documento e você vai ter, então, toda a herança prontamente desenvolvida. E quando você fizer uma alteração no master, também esses que são os descendentes serão atualizados. Então, quando você tiver uma linha com produtos similares, essa é a maneira mais simples de se utilizar o Access. Uma outra possibilidade é utilizar os recursos do próprio software, por exemplo, o Applying Blocks, que ele vai selecionar as frases para o documento, mas não vai ser completo, vai ser apenas dos campos mais importantes e possíveis de se fazer esse tipo de implementação a partir da classificação de perigo. Bom, as empresas que quiserem também apenas o serviço do documento, seja da FISPIC, do rótulo, tem essa opção que é solicitar esses documentos e daí então nós vamos fornecer um custo bastante reduzido. E daí nós teremos a opção de contratar a partir de um documento master ou desenvolver o master. Então, quando você fizer o primeiro que for um master, vai ter um custo maior. Quando você quiser derivados desse, vai ter um custo bem inferior. E se a gente já tiver feito para a BIPLA o master que for de interesse da empresa, você também vai ter esse benefício de ter esses documentos num custo bastante inferior. Em nome da Lisan Brasil, agradeço então a todos a atenção. Ficamos à disposição para agendar demonstrações online ou presencial, também para a gente fazer atendimento telefônico. Nossos telefones de contato e e-mail estão aqui nesta apresentação. E agora, em 7 minutos, vamos mostrar um pouco da aplicação do Access, mais com menos, para a gente gerar as FISPICs e também para a gente aplicar as heranças. Essa tela, então, que tem os produtos. A gente acessa os produtos, pode fazer uma pesquisa, localizando por tipo de produto, aqui no caso o saneante. Localizamos um saneante pronto. E nós temos aqui, então, todos os campos que seria de uma FISPIC. E podemos selecionar aqui os relatórios que queremos gerar. No caso aqui, FISPIC Brasil, idioma português Brasil. E vamos gerar, então, em Word mesmo. Então, rapidamente, ele se gera esse documento. No caso da versão Premium, em Word, você pode também fazer a edição no próprio documento. Tem todas as seções, alguns dados que não estiverem inseridos para mistura apareceriam como não há dados disponíveis. No caso mais aqui dos dados físico-químicos. Nos dados toxicológicos ele classifica o perigo utilizando a extrapolação do GHS, assim como o Ecotox. Temos também a opção de gerar rótulos na área de saneantes, principalmente para produtos que sejam intermediários dentro da planta. Essa função é bastante importante, porque você recebeu uma matéria-prima, você precisa ter ela rotulada conforme o GHS, apesar de que na hora de você comercializar alguns produtos do setor, a Anvisa estabelece que não precisa rotular conforme o GHS, então ele é muito importante para o ambiente de trabalho. Aqui também outros formatos de rótulo.
Lembrando que esses templates eles são muito fáceis de se adaptar e se gerar eles de maneiras customizadas. E a opção também de fazer a ficha de emergência conforme a norma brasileira. Bom, voltando então, uma outra opção que é o outros, herança. Então eu quero herdar os valores para um outro produto, dessa minha mistura. Ele gerou aqui uma cópia do produto. Então ele está herdado. E agora eu vou salvar ele com outro nome. Ele é um novo produto. Para não gerar um nome igual, a gente vai tirar a herança apenas do campo nome do produto. Vamos alterar essa informação, ou seja, sempre que tiver um campo em cinza, ele é a herança do anterior. E em branco ele é sem herança. Entrando na formulação da mistura, eu posso fazer uma alteração também de valores do ingrediente, ou seja, a partir do master que foi fornecido com dados genéricos de um produto, vocês vão poder remover essa herança e alterar a composição exata do seu produto. Todas as faixas podem ser alteradas, não havendo mudança no perigo do produto final, então todos os dados serão aplicados. Retiramos também aqui mais um ingrediente. Adicionamos aqui um outro ingrediente. Percebe que dentro desse aqui, que era uma outra mistura, apareceu toda a composição dessa outra mistura, mas ela foi inserida. Então você vai ter todas as heranças dos outros ingredientes também. Bom, vai ser feita uma reclassificação. E os dados herdados, então, eles vão ser mantidos. Nós temos então aqui a classificação da minha mistura. Os campos em cinza mostram todas as frases previamente selecionadas com base na minha herança. Posso remover herança se eu quiser, posso inserir novos dados. E com isso a gente consegue gerar rapidamente os relatórios dessa mistura.